tarde a todos e todas. Hoje, 17/4/2023, 2h09 da tarde, aqui em Paim, falando pelo CREAD, Centro de Referência à Educação à Distância. Hoje, uma reunião de trabalho estratégica com todos aqueles que estão envolvidos diretamente nos cursos técnicos, na modalidade à distância, e que é muito importante de um ponto de vista operacional. A gente vai tratar sobre o lançamento de notas e faltas, notas e frequência. A Márcia Roxana, ela nos preparou aqui um tutorial com passo a passo, uma sequência prática, direta e o mais parcimoniosa possível para fazer esse lançamento. Então, ela vai mostrar as interfaces que existem entre o Moodle e o que é acadêmico, o que é que a gente tem que fazer de um para o outro, o lançamento de notas e falta e frequência. Só lembrando uma coisa, o nosso que é acadêmico, ele infelizmente não possui, que é o que o SWAP irá possuir, o dispositivo sala virtual. Não existe essa coisa sala virtual. O que infelizmente faz ou nos obriga, neste momento atual, enquanto o SWAP ainda não está extensivo a todos os campi, está funcionando aqui em Maranguape, mas não está extensivo a todos os campi, começou com um projeto piloto, nos obriga a ter que reservar salas físicas para registrar as aulas. Então, toda aula, o que é acadêmico, ele foi montado para pensando em um curso presencial. Então, quando você lança uma aula, você vai estar associando uma sala física, infelizmente. Então, nós buscamos aqui uma estratégia de menor dano possível, ou de menor tumulto, melhor dizendo, de que a gente registre as nossas aulas, e atividades, porque são dois registros, tá? Que a Márcia vai bem nos colocar. As 40 horas estão registradas como aula presencial, essa aqui a gente sabe, 8 horas, que a gente vai até o campus, enfim. As aulas síncronas, que acontecem com data e horário marcado pelo Meet, obviamente, no caso RNP, a gente é tão viciado em falar em Meet, mas aqui a gente está usando RNP, WebConf da RNP, e as atividades. Essas atividades é que às vezes geram um pouco mais de estranhamento. Por quê? Porque a atividade, ela precisa ser registrada, pessoal, inclusive para a nossa própria proteção do ponto de vista de auditoria. Porque o que acontece? Como as 40 horas são contabilizadas na sua carga horária, no seu pitch, no seu HIT, se você lança um fórum que vale, 2 horas, ou pode valer 4 horas, a depender da complexidade do fórum, isso tem que estar contabilizado dentro das atividades. Se fosse uma aula presencial, hoje eu estou aqui com minhas aulas do médio aqui no Maranguape. Então, o que é que eu faço? Eu dou a aula, registro no SWAP e tudo bem. Vou fazendo isso 20 vezes, porque são 20 encontros de 2 horas. Então, eu lanço isso 20 vezes, faço 20 frequências, 20 e tal, e enfim, tudo normal. Aí, o que é que acontece? Como a gente vai fazer isso no que é acadêmico? A gente vai pegar em pacotes, como a Márcia muito bem desenhou, pacotes de 4 horas, por exemplo, de uma manhã, de 7h30 a 11h30. Aí você registra lá aquelas atividades que são equivalentes a um fórum. Os alunos que entregarem a atividade terão ali registrado aquela frequência daquela atividade. Frequência não é o mesmo que nota, obviamente. Então, uma atividade pode valer nota? Claro. Mas uma atividade também contabiliza frequência. E por que a gente tem que ver isso? Porque isso é importante até mesmo para mostrar o que o professor estava conduzindo, estava acompanhando, qual era a mediação pedagógica. O professor fez a mediação pedagógica dessa atividade, desse fórum, desse quiz, dessa entrega dessa tarefa, desse projeto. E para cada atividade poderá estar registrado um período lá no que é acadêmico e pode ou não estar associado a uma nota, tá certo? Pode ou não ter uma nota associada. Então, o que a gente vai ter esse cuidado. Então, a Márcia vai bem colocar que muitas vezes você vai ter que colocar essas atividades, por exemplo, acontecendo um sábado.
tá? Porque precisa, infelizmente, ter esse registro dentro de uma sala física. Então, você vai selecionar, sei lá, um sábado, manhã e tarde, 8 horas, tá? Uma sala X, né? Sala 1, 01. Outro professor reserva no sábado a sala 02 para contabilizar aquelas outras atividades. Lembrando que das 40 horas, 24 horas são de atividades. Então, você tem que estar registrando 24 horas de atividades no que acadêmico. Então, se o que acadêmico, sei lá, do sábado de manhã, de 8 às 12, compreende um fórum e um quiz. Então, quando o aluno faz aquelas atividades ali, ele fez tudo ok, recebe as 4 frequências, as 4 presenças daquele fórum e aquele quiz. Então, você precisou dessa associação. Quando tivermos o swap, isso vai ser superado, a gente não vai precisar mais ficar fazendo associação com as salas físicas. Como os campi, né? Normalmente os sábados são dias que não tem atividade letiva, são os dias mais recomendados para você colocar uma atividade, uma tarefa, né, contabilizando carga horária em cima de associada a uma sala, tá certo? A Márcia também vai mostrar muito bem, né, esse nosso trabalho, lembrando o seguinte: Igor, é um trabalho chato, não sei o que a gente tem que fazer. É chato, mas é normal. Porque se fosse no presencial, a gente também tinha que registrar atividade, também teria que fazer chamado, também teria que lançar nota, tá certo? Isso, na verdade, faz parte do acompanhamento pedagógico. Lembrando que a nossa carga horária contabilizada num curso como esse é 40 horas. Das 40 horas, você está no Gogó falando 16 horas, 24 horas para acompanhamento dessas atividades e aproveitar o registro, e você ainda contabiliza, né? A gente sabe que tem aquele percentual, né, de quase 50% de uma disciplina. Se uma disciplina tem 40 horas, você ainda contabiliza de preparo, né, de apoio, né, mais ou menos metade, enfim. Então, essa tarefinha que a gente vai mostrar hoje, que é um pouquinho, digamos, um pouquinho chato, pode ser, mas ela é inesquivável. A gente não tem como se esquivar. Inclusive, é até um registro da nossa tarefa laboral, da nossa atividade, enquanto proteção para auditoria futura. Né? Porque, professor, você contabilizou aqui 40 horas, mas como foi essas atividades? Se o cara não registrou nada, no que é acadêmico fica difícil, né? Então, o que você fez? Não, ó, teve esse fórum, esses fizeram um fórum, esses não fizeram, esses tiveram aqui o feedback. Então, está aqui registrado no que é acadêmico. Fora as interações que eu devo, obviamente, fazer no Moodle. Né? Então, o registro que é acadêmico é um registro legal, inesquivável. Né? A gente não pode se esquivar desse registro. Assim como eu estou aqui na sala de aula, eu tenho que registrar no que é acadêmico, já que não é tudo, não é só aula, é aula e atividades assíncronas, as assíncronas entram da mesma forma como um registro compulsório e que a gente tem sempre que se resguardar dentro do que a gente faz no nosso pitch, no nosso HIT, etc. Tá certo? Pois, pessoal, eu vou ver aqui o que a Márcia nos preparou. Ela já semana passada não mostrou, eu achei bem redondinho. Diga, Rita Cid. Oi, tudo bom, Igor? Tudo bom. Oi, gente, boa tarde. Igor, então, deixa eu logo tirar aqui uma dúvida. Aqui em Tabuleiro, nós tivemos as aulas síncronas e presenciais, eu e outra professora, a Cris, de inglês, de segunda a quarta. Então, segunda, terça e quarta, aulas, né? Então, eu poderia registrar às quintas à noite as minhas atividades e elas sextas à noite, por exemplo, é isso? Deverá haver esse cuidado para que não haja uma coincidência, não é? Mas veja uma coisa que é tranquilo, porque você associa em salas diferentes, né? Você vai registrar, mas vai estar registrando em salas diferentes. O não pode é o professor, vocês duas registrarem no mesmo horário na quinta noite, na mesma sala, né? Vocês vão botar em salas distintas. Então, a coordenação tem que se preocupar com isso, para não haver essa coincidência. Agora já estão começando outros colegas, então ela tem que ter esse cuidado, né? E atividades assíncronas a gente recomenda mais fortemente que façam nos sábados, porque o sábado sempre você vai ter 8 horas livre e direto, não é isso? Então, Entendi. 8 horas livre, você tem que contabilizar 24 horas de atividade assíncrona. Você pode pegar tranquilamente 3 sábados, que a disciplina é o quê? Um mês.
Então, tranquilamente, 3 sábados, você pode botar aí, sei lá, manhã e tarde, manhã e tarde, manhã e tarde, 3 vezes, das 24 Salas horas. diferentes. E é uma sugestão. Não Tá, precisa ser, entendi. mas é uma sugestão. Mas aí você não vai ter o problema da coincidência, né, com outro professor com que porventura esteja numa sala, porque eu acho muito difícil todas as salas dos campi estarem ocupadas no sábado, né? Eu acho que isso é virtualmente impossível. Tá, entendi. E não há necessidade de haver uma coincidência com os nossos feedbacks, não. Porque eu, no meu caso, por exemplo, como eu fiquei muito sufocada, eu fiz feedbacks, assim, durante uma semana inteira, ou 10 dias. Mas isso não tem nenhuma relação, não é? Olha, não, eles aconteceram. O ruim, sabe o que é o ruim? É porque no Moodle as coisas estão acontecendo num tempo diferente, num tempo contínuo que você está fazendo lá. Só que esse tempo contínuo, que vai acontecer no seu tempo e tal, seria perfeito se você tivesse uma sala virtual, que aí não vai coincidir, não vai atrapalhar com ninguém. O que a gente está fazendo aqui é uma medida paliativa, essa é a verdade, para poder organizar melhor esse fluxo. Tá certo? Mas o seu trabalho no Moodle, ele é contínuo e tal. Mas você, digamos, você junta todo esse trabalho, vê quem fez, quem não fez e tal, e organiza lançamentos específicos lá no sábado. Preferencialmente, mas pode ser outro dia. Tá certo? Tá. Tá, obrigada. De nada. E agora eu acho que vou passar para a Márcia, né, que já tomamos tempo demais dela, mas ela vai conduzir aí com muita clareza, muita didática. E eu vou ficar agora como ouvinte. Vou até desligar minha câmera aqui para mostrar aí vocês. Obrigada, professor Igor. A introdução já foi feita, né? Então a gente vai direto ao ponto. Acho que a única observação que eu faço, gente, é sobre aquela questão que a gente tinha conversado internamente com os coordenadores dos cursos, até com alguns professores também, sobre ter um percentual mínimo de atividades presenciais que o aluno teria que fazer para poder ser aprovado, em relação também às atividades à distância. Como a gente está, como o professor Igor falou, num diário adaptado, né? Porque, na verdade, a gente está adaptando o diário do presencial para o nosso caso. Então, neste semestre, a frequência é contabilizada como um todo. Vou já mostrar, então, não teve como a gente, nesse momento, por conta da própria configuração do sistema acadêmico, a gente ter os 70%, os 75% em cima das atividades presenciais e assim por diante. Então, a contabilização da frequência em relação à carga horária total, contabilizando todas as atividades. Certo? Deixa eu apresentar aqui. Pronto. Pronto, então aqui eu trouxe só o ROD, só para mencionar essa questão o porquê dessa média das atividades à distância e média das atividades presenciais. Como está o ROD, como foi colocado nos PPCs, é o que nos atende neste momento, né, para EAD, como a gente já falou várias vezes, a gente tem que atualizar o nosso ROD, mas por enquanto é o que nos está possível ser feito, né, então, no artigo 242, a gente fala sobre a avaliação dos estudantes constar de média das atividades presenciais e média das atividades à distância. Então, já estou fazendo a relação com o próprio ambiente virtual, que é da forma como as médias vão se apresentar lá, que a gente vai extrair para o acadêmico. E aqui é só o mais do mesmo, 243, que é sobre aprovação, resultado da média ponderada das avaliações, média superior ou igual a 6, o estudante tem direito a F, mesmo jeito, né, do presencial, essa regrinha da F, média para passar, tudo igual, tá certo? Então, é só aqui mais para dar um caráter de dizer por quê, de onde vem essa questão da média das atividades presenciais e média das atividades à distância. Também ainda sobre o assunto, o ROD fala sobre a frequência, que é os 75%, do total de horas letivas de cada componente curricular. E 245, justamente, tem que ter as duas condições para ser aprovado. O rendimento acadêmico deve ser mensurado aplicando-se as fórmulas abaixo. Então, se a gente tem essa formulazinha que dá um peso 2 para as atividades à distância e um peso 3 para as atividades presenciais,
dividindo por 5, a média tem que ser maior ou igual a 6. No ambiente virtual, a gente utiliza 60% e 40%, porque lá no AVA a gente trabalha com os percentuais. Então, a média das atividades, as atividades à distância, elas valem 40% da nota, e as atividades presenciais, 60% da nota. Então, a gente usa lá no AVA o peso 40, 60, e aqui o rendimento acadêmico no sistema acadêmico, ele fala de peso 2 e 3, para esse cálculo interno do rendimento acadêmico dos alunos, certo? E aí, assim, essa parte inicial realmente é só para dizer que de onde vem a média presencial, a distância, os 75%, e o 40% e 60% em relação à nota, tá? 40 e 60, não confundam com frequência. Então, 40 e 60 é sempre em relação à nota. A frequência, o aluno tem que ter o mínimo de 75% em relação a toda a carga horária, que é o que a gente vai conversar em relação a todas os tipos de atividades que a gente tem que contabiliza a carga horária. Eu vou mostrar as telinhas, mas eu vou para o ambiente também, para o acadêmico, se vocês ainda tiverem alguma dúvida, eu mostro lá mesmo no próprio ambiente, certo? Os diários estarão configurados desta forma aqui. Eu tenho a opção, né? Você visualiza as informações do curso, e eu tenho a opção à direita que me apresenta controle de avaliações AP e AD, frequência e controle AP e AD, atividades presenciais, atividades à distância, em cima e embaixo, certo? Então, aqui é o diferente em relação ao diário presencial. O lançamento deve ser feito por aqui, porque lá em notas e faltas, se você tentar clicar, acho que nem vai dar para... Você nem vai conseguir digitar por lá. Mas é só para dizer que o lançamento, o sistema está configurado para permitir lançamento de notas somente pelo controle de avaliações e frequência e conteúdo somente pelo controle de frequência e conteúdo. Clicando aqui, o que é que a gente vai fazer? Né? Vamos lá primeiro para controle de avaliações. Quando eu clico lá em controle de avaliações, na etapa AP, por exemplo, eu vou inserir uma avaliação. Assim como é feito para o presencial, a gente insere a avaliação. Nesse campo de inserir nova avaliação, a gente pode colocar o nome da categoria, atividades presenciais, peso 1, nota máxima 10, e uma data que se encontrar aí, que pode ser, não sei, a data de de algum encontro que vai ter essa avaliação, você registra aqui, certo? Então, a gente só vai inserir uma avaliação. Certo? Por quê? Porque aqui a gente vai lançar a média, vai extrair a média do Moodle e vai lançar aqui. Então, a gente vai lançar apenas uma avaliação, que vai ser esse nome atividades presenciais. É uma sugestão, né? Atividades presenciais, atividades à distância, para fazer a relação direta com o ambiente virtual, certo? Lá também vai aparecer a opção importar do Moodle. Ela não está em funcionamento, então é só para dizer, não utilize essa opção de importar, porque ela não vai funcionar, certo? A gente tem que ir lá criar essa etapa, criar essa avaliação e lá na parte das notas digitar a nota de cada aluno, a média de cada aluno. Da mesma forma, deixa eu só terminar a configuração da atividade AP. Então, essa aqui é a nomenclatura. Lá em calcular média, fica soma, deixa habilitada a opção considerar notas em branco como 0, e salvar, inserir, certo? Então, essa aqui é a configuração da etapa AP. Que vai ser do mesmo jeito a configuração de avaliação da atividade à distância. Você vai colocar atividade à distância, peso 1, nota máxima 10, colocar uma data, a mesma forma, mesmo jeito, certo? E do mesmo jeito aqui nessa parte de calcular a média. Também tudo igual. A diferença vai ser justamente o nome, atividades à distância presenciais e a data que você vai colocar. Feito isso, como é que eu vou extrair a minha nota lá no Moodle e lançar aqui, certo? Depois a gente vai para a frequência. Então, vamos cuidar primeiro das notas, das avaliações. Lá no ambiente virtual de aprendizagem, você vai abrir lá o bloco navegação na sua própria disciplina. Você vai abrir o bloco navegação, você vai encontrar o bloco navegação,
clicar em notas e você visualiza o relatório de notas, não é isso? Então, todo mundo tem o seu relatório de notas nas suas disciplinas, que é por lá que você vai acompanhando o progresso dos alunos. Quando você clica em notas, aparece esse relatório aqui, dessa página, e vão aparecer as várias atividades, certo? Fórum 1, tarefa 1, Fórum 2, enfim. Eu peguei só o trechinho que eu queria, que era em relação às médias. Após todas as atividades à distância, tem uma média das atividades à distância. Depois das atividades presenciais, eu tenho uma média das atividades presenciais. É esse valor aqui que eu vou lançar lá no sistema acadêmico, o 4.6, lá da nota das atividades à distância, e o 7 das atividades presenciais. Que esse total do curso tem que ser o mesmo, que no caso, aqui a gente tem uma casinha a mais, mas lá no acadêmico vai aparecer 6, certo? Então, veja que no exemplo acima a gente tem as notas das categorias AD e AP, não encontrei outra palavra a dizer, mas elas, para explicar, mas elas são notas cheias, tá? Então, é o 4.6 que eu atingi até agora, e das atividades presenciais, quando foram 2 notas 7, ele tem uma nota 7. No Moodle, aqui já em total do curso, é feita a média ponderada do 40, 60 em relação a todas as atividades, e em relação a essas médias aqui, e é dada a média final para o aluno 6. Lá no sistema acadêmico, também já está configurado de forma que essa média ponderada, vocês também vão lançar essa nota cheia, o 4,6, o 7, de acordo com o ambiente virtual, e lá no sistema acadêmico vai aparecer a nota final, também com essa média já ponderada, certo? Então, é só para dizer que, se você achar estranho que era para lançar, não era para lançar um proporcional, um 4,2, um ponto alguma coisa. Não, a gente lança a nota cheia mesmo, e lá, aqui no Moodle, no cálculo final é que é dado a média, e no sistema acadêmico ele está preparado para a mesma coisa. Conversei várias vezes lá com a Camila na CGSA, e internamente está configurado, os diários estão configurados dessa forma. Bem, e aí você pode extrair diretamente, só visualizando o relatório no AVA, certo? Ou você pode extrair uma planilha, baixar uma planilha, e isso, claro, gente, depois que você lançar todas as notas do ambiente, certo? Então, não vai fazer um trabalho, você lança só uma nota, vai extrair só uma média, não. Aliás, só aquela média temporária, não. Depois que você fechar o diário completamente no AVA, corrigir todas as atividades, corrigir todas as avaliações, as atividades à distância, você vai lá e lança as médias finais. Aconteceu alguma coisa, eu tive que reabrir a atividade, não sei o quê. Ok. Você vai fazer um novo lançamento, né, no acadêmico, mas lembre-se sempre de lançar as notas finais após corrigir todas as atividades, certo? Oi, professora Itaci, pode falar. A gente só deve puxar essa planilha depois que lançar a atividade final, porque o aluno tem direito a uma atividade final, né? Até 10 dias depois do resultado? Ou antes? Quem não atinge a média, quem está com a frequência que pode, né? Não, a média pode ser lançado antes, na verdade, tem que ser lançado após o resultado final da disciplina, porque eu não tenho espaço aqui no Moodle para lançar a F, não. Na verdade, uma boa observação que eu não coloquei aqui no slide. A F só é lançada no próprio acadêmico mesmo. Tá bem? Tá. Oi, professor Renato. Olá, boa tarde. Boa tarde. É necessário preencher isso no... Parece que eu estou entendendo é que a gente vai estar preenchendo dois sistemas que não se comunicam. É necessário fazer no... Não escutou o seu... Tá como chiado o seu áudio. Eu não sei se deu a entender a pergunta, mas... tá bem. Sim, na verdade, a gente vai lançar... Você vai corrigir as atividades no ambiente virtual, todo mundo. Para que me gere essas médias, eu tenho que lançar tudo no Moodle, inclusive as avaliações presenciais. E é por lá também que o aluno vai acompanhar a média dele final, a média na disciplina. Então, sim, eu tenho que... A própria correção das atividades
vai gerar essa média no ambiente, no ambiente virtual, e as avaliações do mesmo jeito, para que me gere essa média final e eu possa lançar somente a média no sistema acadêmico, eu tenho que sim lançar tudo. Pois não, professor Renato? Pronto, eu troquei de aparelho aqui, acho que está melhor, né? Bom, boa tarde a todos. Como eu fiz, né? Eu utilizei o Moodle apenas como um Classroom. Basicamente, eu utilizava atividades não do Moodle propriamente dito, mas de outra plataforma. Aí fui coletando as notas e colocando diretamente no que é acadêmico. E aí, então, no meu Moodle não tem nota nenhuma, né? E aí eu não vejo a necessidade de colocar lá, já que os alunos têm acesso ao que é acadêmico, né? No final das contas. Bem, o seu caso é diferente, professor. Inclusive, eu sugiro que a gente converse até separado, mas, de forma geral, seu caso até foi bem excepcional. De forma geral, todas as notas devem ser advindas do Moodle, tudo lançado por lá. Sua disciplina teve uma configuração um pouco diferente, então pode ser que a gente converse separado, ou se você já encontrou a solução para lançar as notas, ok. Mas é um caso diferente realmente desse daqui. Tá bem? O que está sendo feito nesse momento para todos os diários é isso daqui, a configuração dessa forma, o lançamento tudo pelo Moodle, tá? Não existe uma outra plataforma que os alunos vão fazer em outro sistema, não. Até aqui tudo tranquilo, gente? Vou continuando, tá? Então, assim, a outra forma que eu tenho, se eu não quiser só visualizar, eu posso extrair, porque quando eu baixar a planilha, ela vai me servir não só para as atividades à distância, desculpa, para as atividades presenciais, a média das duas avaliações. Vai me servir também para extrair as faltas, que eu vou já explicar. Então, você pode baixar logo a planilha do Moodle e a gente visualiza lá, só tem que esticar. A planilha, ela sai um pouco feinha, digamos assim, mas aí você estica as colunas e consegue visualizar melhor. Então, lá naquela mesma telinha que você abriu o relatório de notas, né, até repetido, mas é isso mesmo, na tela do relatório de notas, você clica no botão de relatório de notas, em seguida vai em exportar, que é o final. Quando você clica em exportar, aparece uma nova tela. Nessa nova tela, logo acima, aparece aqui o botão verde, exportar, já vem com a planilha ODS selecionada. Aí você clica aqui e seleciona Excel, que é o que todo mundo basicamente trabalha, né? Eu acho. Então, você baixa a planilha no formato que você quiser. Então, a gente baixa aqui em Excel, já vem os itens selecionados, até porque o que me interessa são as médias, mas também, para a questão da frequência, me interessam que venham as notas também dessas atividades aqui, certo? E aí, vamos lá para o que é acadêmico em relação à frequência. Eu vou mostrar a planilha depois, tá? Eu vou baixar lá do Moodle e mostro a planilha para vocês. E lá do que é acadêmico, em relação à frequência e conteúdo. Oi, professora. Pode falar, Rita. O Jefferson está perguntando sobre os dias para lançamento da atividade final, né? Aliás, para execução. São 10 dias. Agora, não sei dizer se são 10 dias úteis ou corridos, Márcia. Pronto, Márcia, desculpa a interrupção. Não, tudo bem, pessoal. Aqui, ó, o estudante que não atingir a média para aprovação fará exame presencial final, que deverá ser aplicado até 10 dias após divulgação do resultado da média semestral. Desde que tenha obtido, no semestre, a média mínima 3. Eu acho também que, eu não sei como é que está a vida de vocês, principalmente dessas primeiras disciplinas, né? Se todo mundo já conseguiu fechar e tudo. Mas, lógico que é importante seguir o que está no ROD, mas se for preciso alguma adaptação em relação à data, tem que ser conversado, né, com os próprios alunos. Mas é isso, é o que está no artigo, é a mesma coisa do presencial. São 10 dias após a divulgação do resultado. Ok, professor Jéssica?
Márcia, só complementando que os coordenadores, eles deixaram essa avaliação final para a última semana do curso. Todos esses campos que estão com oferta modular, né? Aí, nesse caso, aí é aquela excepcionalidade, né? Não, eu entendi. Aqui são até 10 dias. Eu entendi que é justamente alguns fizeram, eu não me lembro direito quais, deixaram já os dias pré-determinados de AF. Então, se porventura algum aluno não atingiu a média, né? Mas está dentro desse critério aqui, está aprovado por frequência, mas não atingiu a média 6, então ele pode fazer a F naqueles dias pré-determinados em cada disciplina, ou foi feito, não sei se foi Calcai, que fez pela semana de AF, não vejo problema não. O importante é que o aluno tenha direito a fazer a F, tá? Após a divulgação do resultado final. Pronto, eu entendi a orientação de flexibilidade. Obrigado, Márcia. Pronto. Eu acho que é isso, Rafa, também que você está falando? Sim, é isso. Pronto, eu vou dar um exemplo aqui, como acontece em outro curso superior. A gente tem já pré-determinados a prova, a segunda chamada e a F já fica tudo para o aluno sabendo quais são as datas que vão ocorrer. Lembrando, aí tem o prazo, né? 72 horas, aquela coisa toda, que o aluno tem que saber o resultado, quem está de AF, quem não está. Mas já vem pré-determinado no calendário, isso não tem problema de ser feito, não. Contanto, claro, que o aluno tem que saber se ele está apto ou não a fazer a F. Porque não é só a questão da nota, também influencia a frequência, né? Então... Márcia, desculpa insistir. Pode perguntar. No mínimo 3, né, para ter direito a F, mas eu não fiquei bem ciente de como é. Se é juntar todas as disciplinas do semestre, pode ser feito uma F só no final, de todas as disciplinas juntas, ou cada disciplina que for encerrando. Por exemplo, se eu der o resultado da minha disciplina no dia 20 de abril, eu tenho até o dia 30 de abril, ou eu posso esperar para o fim do semestre? Entendi, para o fim do semestre, certo. Entende? Eu não sei como é que estão aí eu tenho que olhar os calendários. Eu acho que realmente tinha um negócio desse, né? Era de fim do semestre. Márcia, aqui no campus Calcaia e Guaramiranga está planejado assim, para o fim do semestre. Baturité, o mesmo exemplo. Então, eu vou falar com o Paulo aqui para ver como é que ficou. Vocês conversem internamente. Eu vou ver aqui, aí eu compartilho contigo o calendário. Certo. Obrigada, Joel. Pronto, conversa internamente de como vocês estão se articulando internamente no campus, né? O importante é que o aluno tenha direito a fazer a F se ele está dentro do critério de nota e frequência, né? Conversem com as coordenações aí para chegar num consenso. Então, acho que a gente parou aqui sobre a frequência, tá? Aqui a gente está voltando para o sistema acadêmico, como é que fica o lançamento dos conteúdos, criação das salas, lembrando que a gente tem as adaptações aqui por conta das salas virtuais que não existem, então a gente meio que fez uma adaptação para isso. Mas o importante, quando você registrar o conteúdo, para não parecer que você deu aquela unidade um dia, que não é a realidade, então você registra o conteúdo, pode colocar o período daquela unidade, tá? Então, vamos lá. Para efeito de frequência, conforme o planejamento estabelecido na matriz de design educacional, computam-se encontros presenciais, aulas síncronas e atividades à distância, certo? Coloquei um exemplo aqui. Então, eu tenho uma disciplina com 4 encontros presenciais de 8 horas, aulas síncronas 4 também, totalizando 8 horas. E aqui é um exemplo, tá, gente? Um exemplo que aí você vai adaptar de acordo com as disciplinas, com o planejamento feito pelo professor, que você está utilizando, com as adaptações, às vezes, que você mesmo faz no planejamento. Então, aqui é um exemplo. A gente tem um exemplo de carga horária destinada para os encontros presenciais, síncronos e assíncronos para uma disciplina. Por exemplo, na unidade, se eu separar as 24 horas restantes tirando aulas síncronas e encontros presenciais, se eu dividir por unidade, eu tenho uma distribuição de 6 horas por unidade. E dentro da unidade, eu dividir pelas atividades à distância, aí isso aqui é realmente a disciplina a disciplina. Então, eu tenho uma unidade 1, por exemplo, eu posso estabelecer um fórum de 2 horas, uma tarefa de 4 horas, porque o importante que é o conceito. Então,
é o conceito da atividade à distância. Então, entra o quanto de leitura o aluno vai fazer, então entra tudo, tá? A leitura que o aluno vai realizar, leituras no material, complementares, e a própria execução das atividades, certo? Então, engloba o conceito de EAD no sentido de conteúdo e realização da atividade, certo? E aqui foi determinado dessa forma aqui, que aí abaixo eu vou mostrar como a sugestão de como isso pode ser lançado. A professora pode falar, para não perder o time. Acho que é importante a gente ir à matriz DE, né? Para ver o que está lá na matriz, para a gente, de repente, não querer fazer uma nova divisão e destoar da matriz, né? Só essa. Exatamente. E se porventura você quiser fazer alguma adaptação, alguma coisa, você tem que ter feito também essa adaptação no próprio Lava. Eu tive que retirar, eu acrescentei. Até agora todos os professores estão seguindo com relação até ao próprio professor Renato, mas a maioria tem seguido as matrizes elaboradas. Então, é importante eu procuro sempre enviar para os professores, mesmo aquele que não elaborou em caminho, compartilho a página no Drive, ele está ciente de tudo, e o próprio Ava, né, me dá toda o elenco, me relaciona lá na configuração do livro de notas todas as atividades que valem nota, certo? Mas é isso mesmo, professora Itaci, bem lembrado. E como é que fica lá, né, então, essa questão da sala virtual, que não existe sala, e como é que a gente fez? O professor Igor já falou. Então, para fazer o lançamento das faltas, né, porque no acadêmico a gente lança as faltas, relativas às atividades à distância, é necessário adicionar manualmente salas para essas atividades, de acordo com a carga horária destinada à atividade ou ao grupo de atividades de unidade, como se aulas fossem em dias e horários em que não existam aulas presenciais em seu campus, evitando choque de horários com os colegas docentes. Você negocia, por exemplo, a gente tem disciplinas com módulos, né? Módulo acontecendo 2 disciplinas. Conversa com outro professor da outra disciplina para que vocês, né, possam ver os horários que possam colocar e não dar choque. Aí, exemplo. Cada atividade é em uma sala. Aqui são sugestões que aí depois a gente pode escutar vocês é a primeira vez que vai ser feito agora, né? Para esse formato. Para os cursos técnicos, então não existe esse tipo de lançamento dessa forma. E aí a gente depois quer saber o feedback de vocês com relação a isso. Mas o primeiro exemplo é cada atividade em uma sala. Lembra que nesse exemplo aqui anterior tem o fórum e uma tarefa? Então eu posso criar uma atividade à distância 1, que corresponderia ao fórum 1, uma sala, né? De 7h30 às 9h30. Aqui é um exemplo, um sábado, sala 14. Ou eu posso colocar cada unidade em uma sala. Aqui, no exemplo anterior, para a unidade 2, 3 e 4, que só tem uma tarefa, acaba sendo isso. Mas para a unidade 1, eu poderia criar uma única sala de 6 horas. E quando eu fosse lançar lá a falta, eu teria que prestar atenção nessa divisão de carga horária da atividade fórum e da atividade tarefa. Certo? Então, a sugestão, ou você lança uma sala por atividade, ou você lança a unidade mesmo, vai lançar 4 salas, né? Atividade à distância para 4 salas, e dentro, quando for lançar realmente, se tiver mais de uma atividade, você coloca a carga horária correspondente, só que a atividade que o aluno realmente faltou. Professor, quem levantou a mão primeiro? Professor Renato. Eu não estou entendendo essa questão das salas aí, porque aqui eu fiz o preenchimento do que é acadêmico e não houve essa... Parecia normal, né? Parecia com presencial. Onde seria essa escolha de sala? Desculpa, mas é a mesma coisa, é só porque é como se fosse uma sala presencial. Só que a gente vai colocar uma carga horária maior. Para que ela represente... Né? É como se ela representasse a unidade, a carga horária daquela unidade à distância. Mas é o mesmo formato. É como se você criasse uma sala para o encontro presencial. Você vai criar uma sala para atividade à distância. Eu não estou entendendo o que é criar sala. Porque no que é acadêmico não tem isso, né? Não tem... Pelo menos para mim aqui apareceu, eu vou criar os dias, né? Os dias. Pronto. A gente...
É a mesma. Pronto, eu botei aqui, eu acho que ficou Dia mais. de horário. É porque, não sei se eu posso ajudar aqui, mas, professor Renata, que quando a gente vai incluir uma aula, obrigatoriamente a gente tem que lotar essa aula em uma sala, que já está pré-cadastrada no que é acadêmico. Não sei se Mas apareceu aí para então o foi senhor. feito antes, porque não foi feito. Para mim não aparece, né? Não Acho aparece, que foi feito não? antes. Não, para mim é só horário. Mas vem cá, não sei o que é acadêmico, já está aparecendo os dias, o seu Não, eu incluí. Eu fui você incluiu incluindo manualmente. mas não tem campo para sala. Pois Não é, há. porque geralmente pede o campo para sala, então deve ser uma atipicidade aí do teu que é acadêmico aí do teu campus, né, Márcia? Porque o meu aparece para a gente incluir a sala física. Inclusive, na época do ensino remoto, a gente tinha muita confusão com relação a isso, de onde lotar as salas para não dar choque de salas. Mas nunca, na verdade, é a primeira vez que eu estou ouvindo falar sobre isso. Não aconteceu nunca para nós. Mesmo assim, remoto, anteriormente, nunca. Faz 12 anos que eu estou no IFCE, o acadêmico mudou pouco nesse tempo. Eu nunca precisei colocar sala. Se não apareceu a opção de sala física, não tem problema, melhor ainda, né? Que não corre risco de talvez chocar com outra sala. Mas o conceito de sala aqui, gente, quando a gente fala criar as atividades à distância, numa sala virtual, digamos, o conceito de sala virtual, é o mesmo dia e horário, a aula que você vai criar para o encontro para as atividades presenciais, você também vai criar as aulas para os encontros à distância, para as atividades à distância. Então, esse aqui é o diário de atividades presenciais, né? Está aqui a tela com um pouco desconfigurado, mas dá para ver. Aqui são para as atividades presenciais. Você vai lançar, então, aqui deu 8, aqui 8 de 8. 4 encontros, né, de 2 horas, certo? Quando você for lançar as aulas das atividades à distância, como é que a gente fez aqui? A gente colocou aqui, tem um aqui de português. Hoje, na categoria das atividades à distância, você vai lançar as aulas síncronas e propriamente aquelas atividades à distância que eu falei, certo? Então, a gente tem 3 categorias aqui, ponto presencial, aula síncrona e atividades à distância. Como atividade presencial, você vai lançar esses 4 aqui, e o restante vai ser à distância, justamente porque as síncronas também acontecem à distância, certo? Então, lá, como é que ficou aqui? Por exemplo, aqui é tudo fictício, tá? No dia 27, a gente criou uma aula de 7 às 13, justamente contabilizando 6 horas. Então, a gente criou 4 contabilizando 6 horas e mais 4 de 2 horas, que é as atividades à distância e as aulas síncronas. Certo? Eu acho que eu não cedi a palavra para quem tinha... Deixa eu ver aqui. A professora Ritaci. Depois eu vou na sequência. Pode falar, professora. Pronto. Eu fiquei pensando o seguinte, por exemplo, na minha semana 1, a unidade 1, aí eu tenho 6 horas de atividades à distância. Só que nessas 6 horas eu tenho 2 atividades, um fórum, um exemplo, e um glossário. Então, não é melhor sempre eu criar uma sala para cada uma, porque o aluno pode participar do fórum, mas não mandar o glossário. Então, não seria mais prático todo mundo já ter uma sala por atividade, em vez de ir por essa opção de uma sala para 6 horas? Entende? Pronto, professora. Eu também acho melhor assim, mas eu coloquei como sugestão para que o próprio professor faça a opção de colocar cada atividade à distância em uma aula, né? Uhum. Ou colocar a carga horária total e dentro do lançamento o professor vai ter que prestar atenção. Ele não fez o fórum, ele fez o glossário. Então, ele não fez o fórum, mas fez o glossário. Cada um é de 3 horas, então eu vou lançar só 3. Entendi. Né? Tá. A gente está deixando a opção ainda, mas talvez seja melhor mesmo, até para um controle do próprio professor, de lançar cada atividade em relação àquela, em uma aula específica, né? Só mais uma observação, Márcio. Por exemplo, aqui em Tabuleiro, caminharam juntas as disciplinas de língua portuguesa e inglês, tá? Então, a língua portuguesa teve 10 atividades à distância e o inglês 6. Então, seria até mais fácil para a coordenação do curso de cada campus administrar, porque ela poderia dizer assim, olha, a Ritaci pega as salas de 1 a 10, porque ela tem 10 atividades, e a professora de inglês, a Cris, já pega de 11 a 16, porque ela tem 6 atividades.
Então, a coordenação já daria essa informação e não haveria perigo, né, de haver coincidência, né? É só uma sugestão. Sim, concordo. Pode ser sim. Deixa eu ver aqui. Rafa, quer falar? Não, Márcia, a gente tem aí inscritos não, o Campus Guaramiranga e o Jefferson. É porque eu não vi o nome completo. Pode falar. Márcia, eu não sei se dá para fazer, mas eu posso criar uma sala nova, ver aqui com o meu acadêmico criar uma sala nova, porque a gente tem uma salinha aqui do EAD, e colocar a sala EAD, né? Espaço EAD. Dá para criar aí? Eu vou ver aqui com o meu acadêmico, que aí já não teria esse problema, né? De choque. Se liberar, não vejo problema, não. Tá bom. E aqui em Baturité, só para testemunhar uma especificidade, como o professor Renato, antes da pandemia, a inclusão de uma nova aula, ela pedia, tinha um campo lá para a gente dizer qual é a sala de aula. Pós-pandemia, alguma mudança de configuração, alguma coisa nesse sentido, não é mais solicitado. Então, a minha interface provavelmente está parecida com a do Renato, onde ele não me pede, né, a alocação de uma sala virtual. Então, realmente eu testemunhei. Pré-pandemia, pedia, pós-pandemia, por alguma especificidade, não pede mais. Então, talvez seja o seu cenário, professor Então, Renato. ótimo, né? Eu estava até tentando entrar aqui no meu acadêmico para testar, porque eu não incluo, eu nunca incluí, né? Porque eu sigo as aulas daqui normal. E aí eu estava tentando loucamente entrar para ver se o meu acadêmico pedia ou não pedia, né? Mas não estou conseguindo, acho que ele está fora do ar, né? Mas eu vou testar assim que voltar para saber se o meu, estou morta de curiosa para saber se o meu pede ou não pede. Pois, gente, se vocês me dando um feedback e a Amanda conseguir olhar depois, eu tiro até a informação do slide, né? Para não ficar a pessoa pensando que realmente tem que criar a sala. Talvez esteja deprecate, né? Hoje Já tenha mudado. Talvez já tenha deprecate, né? Tenha ficado mudado, já tenha... Enfim, seja um novo cenário. É bom mesmo, até se não tiver mais com essa função, tirar, porque aí confunde menos os professores, né? Quando a gente for passar a informação para eles. Isso, exatamente. Isso a gente tira assim para não deixa o mais objetivo possível para não ter dúvida, né? Acho que o professor Renato ainda quer falar. Não, professor. Vou seguir, tá? Gente, deu para entender, né? Essa questão criar os horários de aulas, você vai lançar a quantidade. A gente testou lá, eu testei pessoalmente, eu que lancei esses 6, passou, porque tem o limite das horas, mas passou às 6. Se não me engano, ela me disse que podia até 10. Claro que a gente não vai lançar uma de 10 horas, mas é só para dizer que passou sim, a gente conseguir lançar às 6 horas, certo? E aí, como é que eu faço para tirar agora essas faltas que o aluno não fez em relação às atividades à distância? Porque eu não comentei do presencial e síncrono porque é a própria frequência, né? Então, fui logo para a questão das faltas do Moodle. Quando a gente exportar o relatório de notas e a gente baixa a planilha, você vai identificar as atividades que não possuem nota. Em seguida, nas salas criadas no sistema acadêmico, faça o registro da carga horária correspondente a essas atividades. Então, aqui, como eu falei, a gente baixa a planilha, ela vem desse jeitinho aqui. Aí você expande as colunas, você visualiza. Nesse caso aqui, o aluno receberá 6 horas de faltas relativas à tarefa da unidade 2, que está em amarelinho, e mais 6 horas de faltas relativas ao fórum da unidade. Estou seguindo aquele meu exemplo, que as unidades têm 6 horas, uma atividade só, tá? Então, nesse modelinho aqui, o que tem um tracinho é que o aluno não fez a atividade, certo? Eu preciso verificar em relação... Quando apresenta nota, é porque o aluno fez a atividade, você já fez a correção na própria atividade, certo? Nessa planilha, você não vai lançar nada, não. Ela apenas, você vai visualizar o que você já lançou no ambiente, certo? Tanto que eu queria ver se faço alguma correção, alguma coisa, eu vou dar uma nota maior para o aluno passar. Não, tudo tem que ser feito no ambiente.
E, gente, até eu deixar para falar, mas já que eu lembrei agora, o que vem depois de aluno dizer que está com a nota para passar no AVA, que foi lançado de outra forma no acadêmico, aí lá vai a gente resgatar a Moodle de 1900 e bolinha. Então, o que tiver lançado no Moodle, de média das atividades presenciais à distância, média final da disciplina, né? Então, tem que corresponder ao que está no sistema acadêmico. Que tem muitas. De outros cursos, acontece de eles reclamarem: o professor também não corrigiu a atividade, tal, que eu enviei no prazo, e aí ele vem que requerer aquela nota, aí vai mexer com a nota dele no acadêmico. Então, ter bastante atenção na avaliação das atividades, todas as atividades, e o correto lançamento no AVA, tá? E lógico, né, no sistema acadêmico. Tem um detalhezinho aqui, não sei se eu... tá aqui, coloquei. 2 observações. Caso a disciplina tenha atividades à distância que não contabilizarão notas, mas contarão como frequência, porque existe esse caso, tá? Eu não quero atribuir nota, mas eu quero que ela conte como frequência. Essas atividades não aparecerão no relatório de notas porque elas não estarão habilitadas para receber nota. Verifique diretamente na ferramenta do AVA. Em seguida, de acordo com o planejamento, crie a sala virtual, vou até tirar esses nomes de salas, né, para não confundir, mas crie o espaço e registre as faltas no sistema acadêmico. Certo? Então, eu tenho um fórum aqui, até eu lembro de inglês instrumental, que era um fórum de... Como é que chama, meu Deus? Não vou lembrar. Mas era um fórum que não era para receber nota, tá? Não era avaliativo. Então, mas contabilizava como frequência. Então, nesse relatório aqui, como ele extrai apenas as notas, ele nem fica na configuração das notas, ele não vai aparecer. Então, o professor tem que ir lá na própria ferramenta e visualizar quem fez e quem não fez, certo? E caso o aluno receba 0 como nota, aparecerá no relatório de notas 0, vai aparecer o 0,0. Assim, você identificará que o aluno receberá a frequência relativa a essa atividade, mesmo que sua nota seja 0. Repetir várias vezes, mas é isso mesmo. Então, eu lancei o 0, mas vai contar com frequência, né? Ele fez, só não fez bem. Mas aí eu vou atribuir a frequência, aliás, eu não vou dar nota, não vou dar falta. Então, ele fez a atividade, mas eu não vou registrar a falta. Claro que você tem que ir lá na atividade e registrar o 0, certo? Se for uma tarefa, você vai lá e coloca 0. O que mais? Eu acho que é isso, gente. Eu não sei se eu queria mostrar só o AVA rapidinho para ver essa questão da exportação. Interromper aqui. Márcia, o Renato levantou a mão e depois eu. Desculpa, eu não vi. Deixa eu ver. Pode falar, Rita. Foi o Renato primeiro. Foi? Pronto, Renato. O diretor acabou entrando aqui e atrapalhou a nossa reunião, o diretor. Bom, com relação àquela... Acho que eu participei de uma reunião com relação a gente dividir aquela questão dos 75%, que foi junto lá, o síncrono com o presencial. Isso está acontecendo nas suas contas? Eu não acabei pensando. Não, professor. O sistema... A gente fez umas conversas, né, com a própria ProEM, conversamos com o pessoal do acadêmico. O acadêmico não está preparado para isso. Então, resolver-se por melhor, né, nesse momento, inclusive por conta mesmo das disciplinas já estarem em andamento, isso teria que haver uma atualização do acadêmico, e o que a gente sabe é que não se está mais propondo correções, porque tende realmente a encerrar, né? Agora vai ser todo swap, aquela coisa toda. Por conta disso, a gente, em comum acordo, resolveu que vai contabilizar a frequência de uma forma geral, 75%. Não entrarão os critérios de ter 75% do presencial, que realmente gerariam outros cálculos que tanto o nosso ambiente não está preparado e nem o sistema acadêmico. Eu acabei... a disciplina já terminou, né? Essa reunião acho que deveria ter sido antes, mas essa disciplina já terminou, a de matemática. E eu acabei fazendo uma adaptação, certo? E aí dava certo. Mas aí tem que saber se vai ser utilizado ou não. Passei um tempo para fazer a conta, fiz a conta, o curso tinha que ser 48 horas, e aí 6 horas para as atividades, fiz a divisão bem certinho para contar realmente.
Eu fiz a conta e deu certo. O meu. Acontece que quando a ficou... gente lança lá no ambiente no acadêmico, ele tem o final, né? Os 75%. Ele não tem essa outra conta. Então, a gente teria que fazer toda uma conta à parte, né? Aquela coisa toda, uma planilha, não sei como você Não, fez. eu fiz a conta. Era só os encontros presenciais e os síncronos, por exemplo, você colocar 3 horas. E os outros, né, as atividades, 6 horas. E aí daria, no final das contas, 48 horas, deu certo aqui a conta. Então, se o aluno, por exemplo, faltasse 2 encontros síncronos, ia ser reprovado. Deu certo, no final das contas, fiz a conta. Mas aí não vai ser utilizado, então eu tenho que refazer aqui. Não vai ser. Se eu for o professor que reprovou por causa que o aluno faltou e não está acontecendo em geral, não é isso? Tá bom. Então, vou ter que refazer aqui. Porque até eu lembro do professor Igor, na época, a gente, dá para fazer um cálculo, não sei o quê, mas até na nossa conversa, que realmente o real é que a gente lançasse o que realmente aconteceu, por mais que sejam salas criadas, né, para as atividades à distância, que o aluno identifique o que ele fez, o que ele não fez, o que ele participou, o que não participou, e que ele tenha um resultado final a partir daquilo. Como a gente colocaria isso no acadêmico, a gente queria lançar, eu não queria lançar o 3, o 2, o correspondente, o que fosse a carga horária, mas a carga horária é cheia mesmo. Depois a gente pode até conversar como é que você chegou aí ao cálculo, mas nesse momento a gente não vai implementar isso para esse semestre, certo? Todo mundo entendeu a pergunta do professor Renato, porque a gente tinha uma questão que ainda está, que a gente ainda estava, que todos concordaram na época, que realmente era importante ter um mínimo de um aluno de encontros presenciais participar, porque ele pode não participar de encontro e ser aprovado por frequência, né? Então, a ideia é que realmente o aluno tivesse que participar de um mínimo de encontros presenciais para ser aprovado. Tá? Então, isso aí não está em funcionamento, vai ficar como os 75% geral. Como vai ser próximo semestre, a gente ainda vai definir, mas eu acredito que vai ser da mesma forma para esses cursos que iniciaram assim, mudar no meio do caminho. É uma conversa que a gente tem que ter aqui internamente, com a própria PROEM. Mas a proposta é que nas próximas ofertas a gente possa fazer essa correção, essa adaptação aí, certo? E professora Ritaci? Sim, Márcia. Eu notei nas minhas aulas síncronas que às vezes o aluno entrava faltando 10 minutos para encerrar, 5 minutos, né? Existe alguma orientação sobre isso ou vai valer como presença mesmo? A gente tem como puxar essas listas? Porque tem como puxar a lista de presença lá, né? Nossa, sou tipo Glória Pires, não sei nem se eu sou capaz de opinar. Com 10 minutos, né? Essa regrinha aí. Que aqui que a gente tem escrito sobre isso, não. Não sei se vocês em algum outro campus deu alguma orientação relativa a isso. Márcia, a orientação que eu estou dando para os professores aqui que iniciam com a gente está falando com relação à webconferência, né? Pronto. Aí, no caso aqui, a gente está adotando webconferência de 2 horas, que tem campus que está adotando 2 semanais de 1 hora, certo? Nosso modelo é uma aula síncrona semanal de 2 horas. Aí, qual é a orientação? Que a gente tire uma frequência com mais ou menos 1 hora, né? A gente tira a primeira lista e tira a segunda lista no finalzinho, pertinho do final, certo? Se o nome do aluno tiver em só metade da presença, se estiver nas 2, a presença é integral. Boa. Como eu não fiz isso, acho que já vou aceitar, já não complicar nesse momento, né? Mas é uma boa ideia para a próxima vez. É um processo, né? Já aconteceu, por exemplo, a gente ter professor que não conseguiu tirar a lista, esqueceu de tirar a lista. Aí, nesse caso, como a gente ainda está em aprendizado, é perdoável, a pessoa que não tirou a lista. Aí, infelizmente, vai dar a presença para todo mundo, porque não é porque vai punir o aluno por uma questão nossa, né? Mas é uma boa mesmo. O importante é que os alunos, cada aluno do correspondente campo, saiba que existe essa regra, né?
para as disciplinas, que ele esteja ciente disso, até para ele não reclamar depois, porque o que vem depois, cada um querendo seu direito, né? Ou Então, mas seja, é importante que essas regras estejam claras, e explícitas para os alunos sobre isso. já no primeiro contato, né? Mas eu tenho mais duas perguntas. Eu li em algum lugar no documento, não lembro qual artigo, dizendo que quando a nota for 0, a gente não deve lançar o 0. A nota, eu falo de Aonde, nota. professora? Eu não me lembro, mas eu li isso. Lá naquele material que você começou a mostrar. Tem um item lá que diz que não devemos Ah, lançar o não. 0. É assim. Por exemplo, o aluno não fez a tarefa. Um exemplo, você não precisa lançar o 0 porque ele não fez. Então, você não precisa ir lá e digitar. Automaticamente no relatório de notas vai aparecer um tracinho. Agora, o aluno mandou a tarefa. Tem casos e casos, mas ele mandou a tarefa e realmente ele não fez nada. E tem os casos dos queixos, né? Que às vezes eles mandam mesmo só para o aluno, o professor, para ser identificado que ele enviou, mesmo recebendo uma nota baixíssima ou 0, e para ganhar frequência. Então, vocês podem se deparar com esse tipo de situação. Então, e realmente pode ter aquele aluno que fez a atividade totalmente errada. E aí qual é a sua opção? Ou você analisa a situação, realmente é de situação para situação. Se você conseguir identificar que o aluno realmente mandou a tarefa errada e ganhou 0, então para que ele não perca frequência, você pode atribuir um 0 para ele, ou 0,1 que for, para aparecer lá no relatório, né? Quando você for extrair a identificar quem fez e quem não fez a atividade. E aí o aluno ganha a frequência, né, não ganha a falta, e permanece com a nota 0. É só nesses casos, viu? Então, se ele fez e fez tudo errado, eu posso colocar 0,1, né? Pode sim, pode sim. E a última pergunta. Alguns alunos me procuraram dizendo que não conseguiram visualizar no AVA as notas das avaliações presenciais. Eu não entendi por quê. Só conseguem ver as notas das avaliações à distância, das atividades à distância. Por que será que eu errei? Eu lhe respondo. Algumas eu deixei oculta, porque às vezes o professor poderia fazer uma ou duas, algumas disciplinas tinha isso, mas se bem que a regra são 2 avaliações. É porque se o bloco tiver oculto, ou a própria tarefa estiver oculta, ela não aparece no relatório de notas. Então é só desocultar e aí o aluno visualiza. Se ela estiver oculta, o aluno não consegue ver lá no relatório. Tá certo? Quem mais tem pergunta? Oi, gente. Márcia, 2 pontos. A primeira pergunta é se vocês vão ter algum problema com o lançamento de aula em sábados não letivos, ou está liberado isso. Por exemplo, o calendário local não prevê que aquele sábado é letivo e eu vou lá e lanço aulas naquele sábado. Algum problema com relação a isso? Eu acho que não tem problema não, mas se acontecer me diz. Mas Tá bom. Pelo que a gente fiz os testes lá com a Camila e tudo, não haveria, mas vocês me avisam se tiver? Desculpa, é porque quando você falou, olha, uma boa ideia de lançar as atividades seria nos sábados. Então, meio que eu imaginei que estava implícito que, olha, esquece a ideia de sábado letivo ou sábado não letivo. Lança no sábado que vai dar certo. Pois para mim também tá implícito de poder lançar, mas como eu também não mexo tanto no acadêmico assim, né, não sou profunda conhecedora, então se tiver algum bloqueio, alguma coisa, vocês me avisam que a gente rever aqui as orientações. Obrigado, a gente vai descobrir junto. Sim. Outro ponto parece que tem 2 interfaces. Uma interface para a gente ver as atividades avaliativas no Moodle e quando a atividade não é avaliativa, a gente vai em outra tela, em outra funcionalidade para pegar quem fez e quem não fez, né? É porque assim, é isso mesmo. A regra fez a maioria, acho que 99% das atividades são avaliativas. Tem uma outra disciplina, aliás, uma só, que tem um fórum, por exemplo, que não é avaliativo, mas ele conta frequência. Pronto, então, obrigado. tem que prestar atenção nesses casos de que, como ele não recebe nota, ele não vai aparecer lá no relatório de notas, quando você baixar,
mas você vai ter que ir diretamente à atividade identificar quem respondeu ou não. Pois, Márcia, talvez seja legal também a gente criar atividades com nota máxima 0. Tem essa função? Tem essa opção? É porque eu estava testando, olha, vamos tentar ninguém colocar atividades não avaliativas. E Pois as não é, menina. avaliativas, a gente coloca uma com a nota 0 e, olha, vai aparecer lá, ou tracinho ou 0. Se tá 0, o Mas se eu aluno fez. coloco tudo isso gera dúvidas. Por exemplo, Entendi. quando essa disciplina que eu botei no relatório de notas com peso 0, então isso gerou dúvida, porque aí o pessoal, apareceu para eu avaliar o fórum. É porque eu tinha configurado para aparecer no relatório de notas, mas com peso 0. Mesmo que recebesse nota, não ia valer nada, mas foi um ponto de dúvida, entendeu? Então, aí eu voltei atrás, resolvi tirar do relatório de notas para que não gere essa dúvida. Então, tudo tem que realmente ser pensado para não gerar dúvida no professor. Mas eu tinha feito assim, para ele aparecer no relatório, mas com peso 0. Pronto, Entendi. então o truque funciona, né? Entendi. Funciona. Agora a configuração tem que estar certa, né? Configuração das notas e o aluno não, de forma alguma, ser prejudicado por isso. Mas funciona assim. Obrigado, Márcia. Certo, gente. Eu ia só abrir aqui o AVA rapidinho, numa disciplina que eu criei de teste, só para mostrar a vocês o relatório de notas, para quem tem dúvidas de como emitir, vai lá muito rápido, né? Peraí, você está lá na disciplina, lá no bloco navegação, você vai lá em notas, aí você visualiza, né? Aqui tem pouca atividade, que é um teste, mas geralmente fica uma barra bem grande. E aí você visualiza as médias, né? Como a gente conversou, a média das atividades à distância, a média das atividades presenciais e a total do curso. Para eu baixar a planilha, eu vou lá em relatório de notas, exportar, seleciono o tipo de arquivo e clico para baixar. Pronto, ela foi gerada. Deixa eu ver aqui. Aí você pode excluir, por exemplo, algumas planilhas que não interessam, número de não sei o quê, ou deixa só as planilhas, as colunas que interessam, e vai abrindo aqui as colunas para visualizar o nome, certo? Então, tá vendo aqui o fórum, ó? Como o aluno não recebeu nota, ele fica com um tracinho. Aqui, por exemplo, nessa tarefa, é um caso do 0, que eu lancei para testar, lancei o 0, e aí esses tracinhos aqui é o que eu vou lançar de falta para o aluno. Tá certo? Lembrando que é importante você fechar tudo no Moodle, corrigir tudo, para só então você fazer o lançamento das médias. Você vai lançar as médias para as notas e para as atividades à distância, você realmente vai ter que ver a questão das faltas dos alunos. Certo? Vocês ainda acham que precisa abrir o acadêmico ou tá tranquilo? Já olha o que é isso aqui. Então, basicamente é isso, gente. Alguma dúvida ainda? É um processo realmente diferente, assim, a gente nunca tinha feito nada desse tipo, até exatamente os diários dos cursos de graduação são diferentes da gente, de superior à distância, então isso aqui é um modelinho mesmo, está sendo feito agora, tá? Desse formato aqui para os cursos técnicos. E se tiver alguma observação que vocês tenham a fazer, alguma melhoria, observação, eu recebo aqui de bom grado, é só me passar. É importante a gente ter tentar trazer a informação para o aluno explícita, né? Essa questão das aulas para as atividades à distância, para o aluno identificar o que ele recebeu, frequência ou não, justamente extraindo do Moodle. E nem se fala para os encontros presenciais, as aulas síncronas do mesmo jeito. Certo? Aqui o diário. Oi, Jefferson. Interromperam bastante. A nível gerencial, o que é acadêmico ele vai ser descontinuado, assim, no futuro? Essa história é longa, né? Tanto que algumas coisas melhorias que a gente tinha para a modalidade à distância nem foi implementado
por conta disso, dessa migração, que é migração assim, né? Que a gente vai, todo mundo vai para o swap. Então, a conversa que eu sei já tem um tempo é que realmente novas melhorias, esse tipo de coisa, a gente nem está fazendo por conta de que todo mundo vai utilizar o swap. O Igor que está mais sabendo mais do que eu sobre isso. Pronto, aqui em Maranguape, ele é o projeto piloto, né? Está rodando agora. E, assim, no segundo semestre vão entrar mais campi, né, envolvidos nisso. Mas é claro que a gente vai ter 2 sistemas, talvez ainda, na pior das hipóteses, por 3 anos, por exemplo, né, que ainda teria que terminar o pessoal do que é acadêmico para começar, porque não dá certo migrar, sabe? Dá muito trabalho, sei lá. Começou no que é acadêmico e migrar todo mundo para o swap. É uma logística que pode dar um trabalho muito grande, ter 2 ambientes, 2 históricos. Então, o que a gente vê na reitoria é que quem começa no que é acadêmico, termina no que é acadêmico, tá certo? Mas, a partir daqui para frente, próximo ano, todos os novos cursos que começarem no swap já vão ficar lá. Porque o swap é gratuito, o swap tem muito mais poder de funcionamento, ele está integrado ao grande sistema swap, né? Então, a gente vai ter o swap edu, né? A parte educacional do grande sistema swap. Então, não tem sentido, e o que é acadêmico, ele já foi alvo de muitas críticas e muitas queixas, né? Então, assim, nesse segundo semestre, eu não sei quais são os campos que vão entrar no circuito, mas entrarão. Pronto, só essa perspectiva a longo prazo já racionaliza, né, a gente não fazer essas adequações de imediato. Ou seja, ameniza a negatividade depois. Então, obrigado pela informação, foi muito útil. Nada, Os professores, eu consigo racionalizar. Renato aí, nosso amigo quer falar? Está com a mão levantada. Gente, eu vou ter... Renato, me dá licença só para me despedir, porque eu vou ter que sair agora já para um outro evento, tá bom? Obrigada aí. Obrigada, Márcia. Tchau, professora. Obrigada. Pessoal, vou trazer uma experiência, né, o que aconteceu nesse curso aí, rapidamente, né. Primeiro é que colocaram um PUD enorme, no que não cabe em 40 horas. E não foi discutido, talvez, com o pessoal da área técnica, é um curso de técnica de administração. O que precisa de matemática? Botaram tudo, assim, do ensino fundamental, jogaram, vamos ver se dá tempo em 40 horas. Leva, sei lá, 4, 5 anos no ensino fundamental, vamos ver se dá tempo em 40. Aí jogaram lá. Aí, outra coisa que eu acho que é importante é separar os conteúdos. A matemática é meio bloquinhos, né? Você precisa dar uns passos anteriores para você continuar andando, né? Então, não dá tempo o conteúdo que tem lá, e aí o aluno vai ter que estudar sozinho conteúdos. Aí precisa de ferramentas. Então, separar essas ferramentas eu preciso destacar num presencial ou no síncrono. Preciso falar delas para o aluno conseguir desenvolver as outras atividades que ele precisa lá. Bom, e aí o que aconteceu na minha turma, né? Acho que precisa conversar com os alunos da importância de estar presente. Houve muita falta. Os alunos não faziam as atividades, a gente abriu o prazo, eles não faziam as atividades, abriu o prazo e eles continuavam não fazendo. Então, vai ter muita reprovação por falta. Quem não fez a atividade é falta. E também influencia na nota. E acho que é isso. Pronto, essa é a minha visão geral aí do que aconteceu. Eu acho que é importante se destacar no PUD o que precisa ser feito presencial do que é assíncrono. Precisa se destacar dessa distinção, qual esse conteúdo é para o síncrono. E tem que se pensar, acho que tem que se conversar com o pessoal da parte técnica e dizer, sabe o que vocês precisam de matemática? Não dá para vocês colocarem PUD e toda a matemática. Não dá. É o que vocês precisam. E talvez até uma parceria, né? Trazer questões, misturar questões para administração, matemática e administração. É sempre que eu penso aqui, um livro fácil de escrever é pegar a área da matemática e misturar com a elétrica, ou com a administração, botar questões. É um livro fácil de escrever, que dois professores escreveram rapidamente, né? E não tem. Pronto, é isso. Bom, você quer falar, Rafa ou Igor? Posso? Não, pode falar. Sobre essa questão aí dos PUDs e tudo, você não participou, não, né, professor, da comissão de elaboração do PUD dessa disciplina?
Não. Tá, Infelizmente mas de não. toda forma, a gente vai ver como a gente pode fazer, né, internamente lá para a própria comissão, porque na verdade vai ser já vai ser uma revisão, né, alguma coisa do tipo, mas a gente vai ver como é que, né, Rafa, como é que a gente pode proceder nisso. E em relação com a questão da frequência, isso realmente me preocupa muito, porque esses alunos, principalmente também em relação às próprias atividades à distância, que a gente sabe que pode acontecer muita reprovação por isso. E principalmente se eu não sei se essa informação, até porque a gente foi conversando com as coisas, né, no meio do caminho e tudo, muita coisa sendo entendida no meio do caminho. Se os alunos realmente estão cientes de não fazer essas atividades, não chegar até uma carga horária, eu vou ser reprovado pelas atividades à distância. E aí realmente é algo de ser verificado nessas disciplinas iniciais, né, ter um acompanhamento pedagógico, verificar como é que estão essas disciplinas. E vocês vão tentar, até mais uma sugestão de tentar ver como é que se pode, talvez, até, sei lá, flexibilizar alguma coisa, de permitir que o aluno faça, dar mais um prazo, não sei, estou chutando aqui o que é que pode, de repente, ser conversado, negociado, só pelo fato de os alunos, eu sei que é dito, né, mas às vezes até um aluno realmente internalizar aquilo, às vezes demora para ele entender que realmente, se ele fizer tantas atividades à distância, ele reprova pelas atividades à distância, sim. Então, é só para vocês, enquanto coordenação, pensar aí o que é que pode ser feito, como é que a gente chama? Uma revisão paralela, não. Como é, meu povo? Esqueci. Uma recuperação paralela, algo do tipo, na disciplina em andamento. Então, eu sugiro conversa internamente, até para a gente já evitar a evasão, porque aí esses alunos vão ficar retidos, né, se forem reprovados em algumas disciplinas, aí fica aquele bolo para o outro semestre, não sei o quê. Então, vamos pensar como é que pode ser feito, principalmente para essas primeiras disciplinas, e educar no sentido de fazer dar novas orientações a esses alunos, né, eles entenderem como é que funciona essa frequência, e que realmente, se ele não cumprir a carga horária mínima de 75%, englobando todas as atividades, né, ele pode ser reprovado por fato. É só mesmo a dica de tentar conversar sobre as próximas disciplinas, e com as que já se encerraram, estão se encerrando, identificar como é que pode proceder com cada um. Falei muito geral, mas é só para dizer que analisem, porque realmente pode ser que os alunos não tenham ainda entendido o funcionamento. Eu acho que E o Zé vai falar. sendo solidário aqui com o professor Renato, que eu também estou em disciplina de matemática, Renato, é esse cenário mesmo, de melhoria contínua. Eu tenho aqui umas 8 laudas de oportunidade de melhoria da disciplina, e eu acredito que a gente vai melhorando isso com o tempo, e a gente vai agradecer demais seu feedback depois. Então, anote aí, por favor, que a gente vai refatorar esse curso depois. Obrigado, professor. Pronto, gente, acho que é isso. E aí, quem tiver as primeiras disciplinas que for lançar lá no acadêmico, se tiver dúvida, traz pra gente, a gente vê junto. Se tiver alguma coisa, tem um dado diferente, tem alguma nota diferente que não está batendo, para a gente identificar se a configuração está ok, o que é que aconteceu. Então, a gente vai analisando junto, tá bem? E agradeço a presença de todos. E acho que vou ajustar os slides naquela parte lá das salas, para não gerar dúvidas, e compartilho, tá bem? Muito obrigado, Marcinha. Muito obrigado, Rafa. Todo mundo, Renato, Jefferson, Roberto e todo mundo que esteve aqui. A gente compartilha o vídeo logo mais, tá bom? Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.